Bem, estamos começando agora o argumento e hoje vamos falar inicialmente sobre saúde, sobre cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica, diabetes, com expert no assunto, o Dr. Luiz Cláudio Chaves, do Hospital Porto Dias. Dr. Cláudio, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. O prazer é meu, Mauro, sempre é um prazer estar no seu programa. Eu não sei lhe dizer se tornou-se comum a cirurgia bariátrica, mas hoje pouco se ouve falar. Antigamente ainda se ouvia, o fulano fez, o ciclano fez, vai fazer, tinha fila esperando, se deu bem, não se deu bem, engordou novamente. Hoje não se ouve mais falar. O que foi que aconteceu? Na verdade, Mauro, cirurgia bariátrica em Belém fez este ano 20 anos. Então... Está madura. Está madura. O procedimento está maduro no mundo e está amadurecendo em Belém. Novos campos se abrem dentro dos conhecimentos que esses 20 anos nos trouxeram. E nesses 20 anos, qual foi a taxa de êxito que obteve, chegou no objetivo? Não engordou novamente, assim por diante? A coisa evoluiu muito nesses 20 anos, porque nós, quando começamos no ano 2000, a cirurgia era por via aberta. Barriga aberta. Barriga aberta. Uma semana no hospital. Uma UTI. Semana no hospital. UTI de rotina para todos os pacientes. E hoje nós temos a via laparoscópica, tempo de permanência no hospital é 48 horas, por via sem abertura da cavidade. Rarissimamente o paciente vai para o CTI só se ele tiver doença específica que gere indicação. O tempo cirúrgico ficou muito mais rápido. Imagine que nós começamos cirurgia com uma microcâmera de um chip. Hoje foi para 2 chips, 3 chips, HD, Full HD. Então a imagem é muito grande e os grampeadores com muita segurança. Então isso deu segurança para o procedimento. No mundo inteiro... Não há rejeição? Não, rejeição não há. Não tem do que ter rejeição. Antigamente ainda se colocava um anel em torno do estômago. Hoje já há mais de 10 anos que isso não se faz mais, não é necessário, pela precisão que a videolaparoscopia nos dá. Esse grampeamento, ele é definitivo, doutor Cláudio? Ou ele pode ser reversível? Não, o termo grampeamento, Mauro, faz muita confusão, porque é um equipamento importado. Ele, nos Estados Unidos, chama-se stapler, que seria uma tradução literal, grampeador, mas ele é uma costura mecânica. É um aparelho que faz a costura para evitar o erro humano. E a precisão é de tal forma, eu costumo dar um exemplo assim, um bom alfaiate faz tranquilamente uma bainha. Mas dê para um bom alfaiate uma boa máquina de costura e aquele ponto da bainha na máquina, ele é milimétrico. Ele é perfeito. E então isso dá muito mais firmeza e segurança. E fazer isso através de um tubinho que entra dentro da cavidade abdominal. Então, os equipamentos foi muita tecnologia que envolveu e trouxe esse benefício para a cirurgia, que é fantástico. E são muitas feitas ainda diariamente? Ah, sim, porque a obesidade é crescente no mundo, no Brasil. Imagina, no Brasil, 52% da população está acima do peso. Em Belém, 50% da população está acima do peso. 20% está com obesidade. Óbvio que não são os obesos todos que operam, só os que têm obesidade mórbida, ou que é tem tipo alguma severo, consequência. Ou obesidade tipo 2, porque a obesidade mórbida já dá consequência, quando tem um IMC acima de 40. Então são pessoas que têm uma desproporção de peso e altura muito grande. Outros que têm menos obesidade moderada, mas que têm doenças determinadas pela obesidade, agravadas pela obesidade. E aí a gente também utiliza e é uma indicação formal pelo Conselho Federal de Medicina. E essas indicações mudaram de 20 anos para cá? Porque tinham limites de peso e assim por diante. Isso mudou? Facilitou? O que mudou, e é o grande viés da cirurgia bariátrica para a cirurgia metabólica, foi a descoberta que esse procedimento curava diabéticos obesos e isso sedimentou no mundo inteiro, de tal maneira que hoje o Conselho Federal de Medicina já baixou há 2 anos portaria formalizando a indicação de obesidade tipo 1 e diabetes pode operar. E aí consegue zerar a diabetes? A diabetes é uma doença crônica, como a própria obesidade. Você consegue livrar o paciente
da doença por um bom tempo, você consegue deixá-lo com ela mais equilibrada, mas continua precisando de uma vigilância com o endocrinologista dele. Mas, assim, a maioria dos pacientes abandona por um bom tempo a necessidade de uso de remédios, de insulina. E o mais Mas importante, poderá voltar, já que é crônica. A taxa de volta existe em torno de 20%, 30% a longo prazo, mas sempre em menor agressividade, mais branda quando volta. E um grande número não volta e tem um controle e interrompe um ciclo pernicioso da diabetes. A diabetes era uma doença que corrói órgãos nobres do corpo e ela ataca nas artérias desses órgãos nobres, levando a doenças seríssimas. Doutor Cláudio, o senhor falou que a obesidade também é uma doença crônica, então qualquer descuido, ela pode voltar. Sim, tanto não volta nas mesmas proporções que eram. Sim. Aí tem que ter toda uma reeducação. Com certeza. O que existe é uma ferramenta dentro do paciente que permite que aquilo seja controlado. Ele tem de fazer muitos erros por um tempo prolongado para que ele reganhe peso. Mas a gente chama, o termo correto, como em qualquer doença crônica, é recidiva. E esse que é o termo, não é a falha do tratamento, não. As doenças crônicas todas têm recrudescimentos. Só que, como é um certo descontrole na alimentação, naturalmente, poderá voltar. Isso. Esse índice de recidiva é grande? Esse índice de recidiva tem de se entender como o que é uma recidiva parcial e aceitável. Imagine, em 5 anos você volta a ganhar 20% daquilo que perdeu. Mas o que é que significa isso? O paciente perdeu 50 quilos, 5 anos depois ele está com 40 quilos a menos e com todas as suas doenças controladas. Voltar tudo de novo é um pequeno número de pessoas e isso está muito ligado a um comportamento muito irregular dele, em geral, um lado comportamental. E pode acontecer uma segunda cirurgia, no mesmo caso? Pode, se houver problemas, digamos assim, técnicos na cirurgia. Deixar um estômago um pouco maior do que devia, com receio, isso já está bem estabelecido. A gente não tem que tentar mudar o que já está sedimentado. Então, eventualmente, se alguém deixou o estômago um pouco maior, ele pode ganhar peso e você pode diminuir de novo. Agora, quando um paciente tem um ganho de peso e volta conosco, o que a gente tem de analisar é uma divisão. Se ele ganhou peso porque é um problema comportamental ou se é um problema técnico. Não existe solução técnica para problema comportamental. Um paciente de bariátrica, ele será dependente eternamente de medicação específica? Se recomenda que ele tome pelo menos uma vitamina sempre, porque isso é saudável. Esses remédios comuns que não têm efeitos colaterais, não oxidantes, combatem radicais livres, é um remédio do bem e não tem um custo importante. Eventualmente, alguma complementação pode ser necessária, sobretudo nas mulheres que têm uma tendência a anemiar, até pela condição feminina. E algum outro problema colateral já foi identificado nesses 20 anos? Nos pacientes que não têm segmentos, pode ter. Então, todo paciente bariátrico tem de ter um segmento. Nós operamos aí no Hospital Porto Dias já há 15, 20 anos. E nosso grupo tem algo em torno de umas 4.000 cirurgias realizadas. Tem outros colegas que operam lá também. Então, o número de pacientes é muito grande. Há um programa de retorno desses pacientes. No primeiro ano, eles retornam mensalmente. Depois de um ano, de 6 em 6 meses. E depois de 5 anos, um check-up bariátrico anual. Isso é saudável. Os que fazem isso estão sempre bem. Essa que é uma verdade. Bem, antes de chegar à bariátrica, tem uma opção também um pouco mais leve, que é o balão. Sim, o balão... A introdução do balão por via endoscópica. O balão ele é muito interessante porque ele é um método auxiliar de tratamento. Ele pode auxiliar o tratamento cirúrgico e pode auxiliar o tratamento clínico. Por exemplo, eu tenho um paciente de 200 quilos que quer operar, precisa operar, mas ele está com peso muito elevado e eu quero diminuir o risco cirúrgico e colocá-lo num peso final melhor. Eu coloco o balão,
ele perde 40 quilos com o balão, então em vez de operá-lo com 200 Normalmente quilos... fica 6 meses o balão. 6 meses com o balão. E ele diminui o risco cirúrgico e vai ficar num peso melhor final. O outro ponto é um paciente que não tem indicação de cirurgia, está acima do peso. Imagine uma mulher com 1,60 m, está com 85 quilos, não está se sentindo bem, tenta emagrecer, não está conseguindo e se decide colocar o balão. Ele vai ajudar, ela não tem indicação de cirurgia, mas ela pode estar com dificuldade de perder clinicamente sem ajuda. O balão entra como um método endoscópico e ele é muito útil nesses pacientes. E, doutor Cláudio, por que o pós do balão é mais complicado, mais traumático do que o pós da bariátrica? O balão, ele, na verdade, é um corpo estranho que vai ficar dentro do estômago temporariamente. No primeiro momento, e algo em torno de 48 a 72 horas, o estômago está querendo entender que negócio é aquele que está lá dentro. Grande, pesado, e que ele não estava acostumado. Então, há uma adaptação. 40% dos pacientes, nesses 2, 3 primeiros dias, podem ter vômitos e a gente dá uma dieta líquida como para quem opera. Muito similar, para evitar que se tenha isso. E a gente controla isso nesses 3 dias de forma razoável para ele poder se beneficiar. Eu vou pedir que a produção coloque no ar uma explicação ilustrativa de tudo isso que o senhor falou e eu gostaria que o senhor explicasse essa ilustração da cirurgia, né, bariátrica laparoscópica. É esse o termo? Exatamente. Hoje a gente diz bariátrica e metabólica. Sim. Hoje, cada vez mais, nós estamos valorizando mais não o peso, e sim as consequências das doenças. Né? A hipertensão, a diabetes, a apneia do sono. São vários problemas sérios que tem. E que com a cirurgia desaparece a apneia, desaparece o diabetes, desaparece tudo isso. Nós estamos com um projeto, está sendo finalizado no Hospital Porto Dias, de um centro de tratamento de obesidade e diabetes. Mais amplo, não é cirurgia. A cirurgia é um dos ramos. O enfoque é o paciente no centro. Então é sinal que tem uma demanda grande, né? Porque quando ganha um centro específico, como oncologia, cardiologia e agora obesidade e diabetes, é sinal que é uma demanda muito grande. Né? Sim, há uma demanda. Há necessidade de centro especializado. Você precisa ter especialistas multiprofissionais nisso, endocrinologistas, nutricionistas, fisioterapeutas, cirurgiões, e os benefícios vão para várias áreas. Tem pacientes que, por exemplo, lá no Hospital Porto Dias precisam colocar fazer uma prótese de joelho, de quadril, uma artroplastia, e não pode por causa do peso. Sim. E ele vai poder viabilizar e vai ter melhor qualidade de vida, vai poder andar, se movimentar, e interromper a progressão das coronariopatias, das nefropatias. Então, hoje a busca pela cirurgia metabólica é muito maior do que exclusivamente a bariátrica. Sim. São as doenças, consequências da obesidade que levam... A obesidade em Belém tem 20% da população, mas o obeso mórbido é 0,5%, o que chega em 40 de IMC. Às vezes a gente vê muita cirurgia porque em números, digamos assim, populacionais, acaba dando um número muito grande. Imagine que tenha no estado do Pará algo em torno de 40 mil pessoas com obesidade mórbida. Doutor Cláudio, todos esses procedimentos em torno da bariátrica, da metabólica, são cobertos pelos planos de saúde? Sim, são. Todos eles são cobertos. O balão não era, mas as cirurgias, sim. E o balão, se tiver uma recomendação médica, sim, né? Não, ela não estava no rol da ANS. O balão é tido mais como uma questão estética? Não, mas há uma busca muito nesse sentido, mas ele, na verdade... E são realizadas quando há uma busca estética? Depende se tiver algum grau de obesidade e que se houver alguma condição, inclusive de perda de autoestima, etc. A gente olha sempre pelo lado clínico, psicológico, olhando o paciente como um todo. Ainda tem uma equipe multidisciplinar, como no início lá, há 20 anos, que Sim. acompanha psicólogos? Cada vez mais estruturada, Mauro, cada vez mais estruturada. Uma base muito sólida
para dar suporte para o paciente. Nutricionista, para reeducar. Nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, preparador físico, fonoaudiólogo, todas essas áreas elas interferem. Estamos aí com as imagens que eu queria que o senhor explicasse. Isso aí é a colocação. Por endoscopia, o balão ele vai vinculado numa sonda, a gente passa pela boca do paciente. Esse é o balão. Esse é o balão. E o balão é inflado lá dentro. Lá dentro, com um soro e uma solução de azul. Ele vai ficar meio azulino dentro do estômago. E depois ele faz o papel dele. Depois de fazer o papel dele... Sim, ele ocupa o espaço. Ocupa o espaço e gera saciedade precoce. Tá. E ele é retirado a partir de que tempo? Ele normalmente fica no corpo da pessoa? Ele pode ser retirado a qualquer momento. Tá? Se a pessoa chegou a atingir, olha, eu só queria perder mesmo aqui 10 quilos... É um balão de um silicone industrialmente preparado para conviver com suco ácido do estômago até 6 meses com segurança. Já tem agora um modelo de balão para 12 meses. É um modelo um pouco diferente. E depois você esvazia o balão, entra com a endoscopia, esvazia o balão e retira o balão. Então o balão é algo também que a gente utiliza muito no hospital, no serviço de endoscopia aqui da Porto Dias. E depois se engorda novamente, coloca de novo o balão e assim pode... Já tive alguns pacientes, tem amigos nossos que eu já coloquei 4 vezes o balão, ao longo de vários anos. Sim. E ele não aprende. Gostou do balão, mano. Às vezes ele quer viajar, não sei o quê, vai chegar Natal, Ano Novo, então come mais do que deve. Virou um remedinho. Quase como se fosse. Aí a hipertensão, aí ele ganha 10, 15 quilos, a hipertensão dele começa a ficar difícil de controle, aí ele pede ajuda. Aí perde, 2 anos depois ele, olha, ganhei de novo o peso. Porque a reeducação alimentar é o ponto, hábito de vida... Sim, mas não é fácil, né? Principalmente uma pessoa já com certa idade, reeducar, começar do zero. A gente sabe que não é fácil. Há uma cultura, a cultura em torno do alimento. Hoje chega alguém em Belém, o que é que a gente faz? Leva no restaurante. Sim. Aniversário, come. Comida, tudo em torno da comida. Tudo em torno da comida. E a comida processada, altamente calórica e a vida cada vez mais sedentária. Mauro, quando nós tínhamos 18, 20 anos, em Belém não tinha nenhuma academia. É verdade. Hoje tem academia em todas as esquinas, mas Belém não tinha fast food. Belém não tinha delivery. E nem existia naquela época forno de micro-ondas. Era só o açaí, então o açaí continua e não engorda. O problema é o fast food. O problema é o fast food, com certeza. Doutor Cláudio, eu agradeço essa nossa conversa, essa consulta pública. Volte sempre, muito obrigado. Mauro, para mim é um prazer estar aqui, prestar esses esclarecimentos e assim, são 20 anos de cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica crescendo em todo o Brasil e no mundo, e aqui em Belém. E só para finalizar, o Brasil e o Pará têm um destaque na cirurgia bariátrica. O Brasil é o segundo país que melhor faz cirurgia e mais faz cirurgia bariátrica no mundo. E o conceito técnico é muito grande. Há 2 anos atrás fizemos o Congresso Brasileiro em Belém como um reconhecimento da qualidade dos cirurgiões bariátricos do Pará. Várias equipes têm aqui, bem estruturadas em vários hospitais, e isso faz muita diferença. Seria uma relação, nós temos agora aqui um vídeo que eu acho que já é a bariátrica. Essa é uma das cirurgias, essa é a cirurgia, tem 2 cirurgias mais realizadas no Brasil, formalmente autorizadas pelo Conselho de Medicina. Uma delas chama-se o sleeve, que sleeve é como se fosse uma manga de camisa. Você vai diminuir o estômago. Nessa cirurgia se retira uma parte do estômago e o estômago fica passando a ser como se fosse um tubo. O que nós estamos vendo aí é o estômago normal, e aí você, por via laparoscópica, tira essa parte do estômago e o estômago vira um tubo. Chama-se gastrectomia vertical ou sleeve. Essa é uma cirurgia muito boa, realizada em todo o mundo, com muito sucesso. E os resultados reduz pela metade o estômago? Não, reduz 80% o estômago. 80%? 80% do estômago. E aí também o que se come tem que ser reduzido em 80%. É mais ou menos isto. Significa que estava se comendo mais do que se devia ou precisava. Doutor Cláudio, muito obrigado por essa entrevista. Tá bom, Mauro, eu que agradeço. Logo depois do intervalo, o industrial português Manuel Tavares estará aqui conosco para falar de possíveis investimentos no Pará. Eu volto já.